no texto de Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1. A mensagem que trarei nessa manhã, eu a preguei de outra maneira, com alguns acréscimos hoje, em 2019. E eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra para esta manhã. E eu entendo que o Espírito Santo me trouxe pregar sobre o mesmo assunto. O tema eu o extraio do próprio texto. Vou ler na Bíblia, na Nova Versão Internacional, que diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão como um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Esse é o tema da fala, está aqui do texto. Não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita, vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando terão prazer? Deixa eu chegar mais perto aqui, irmãos. Versículo 22.
Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Não ceda. Não ceda. A Bíblia, na linguagem de hoje, que é uma linguagem, uma Bíblia interpretada, diz assim: meu filho, quando os pecadores quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Não ceda. Esse é o tema. O livro de Provérbios reúne cerca de 915 provérbios, dentre os 3.000 provérbios que Salomão escreveu, conforme está no primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso de número 32, que diz: compôs 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Aqui nós encontramos 1/3 dos provérbios que Salomão escreveu. Provérbios que nos orientam, que nos ensinam. Provérbio significa ser como. Esse é o sentido da palavra. O texto não é de obrigação, mas é de orientação. É um texto que busca nos oferecer, todo o livro de Provérbios, palavras claras, objetivas, cotidianas, do dia a dia, do trabalho, na relação familiar, na relação do casamento, na relação com os filhos, para que nós nos tornemos pessoas melhores para a glória de Deus. As orientações aqui registradas são para o nosso bem e para a nossa ajuda. O texto diz, por exemplo, que se nós seguirmos isto, nos ajudarão a ter prudência. Está no versículo 3, verso 4, digo: se nós vivermos o que aqui está colocado, nós aprenderemos a disciplina e o bom senso, aprenderemos a justiça, aprenderemos a fazer o que é direito e o que é reto. São conselhos que não perdem a sua validade. São conselhos que se aplicam para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, indistintamente da condição econômica, cultural. São conselhos práticos, que nesta manhã eu os resumo na expressão que aparece aqui no versículo 10. Não ceda. Na verdade, irmãos,
O que está colocado aqui tem a ver com santidade de vida. Cansaço não impede santidade, doença não impede santidade, pobreza não impede santidade. A única coisa que se constitui no maior inimigo de uma vida de santidade tem nome e se chama pecado. Aqui eu quero então tratar desse texto nessa perspectiva, não ceda. Há algumas situações que propiciam esta afirmação. Por exemplo, da jovem que é solicitada a provar o seu amor para o namorado, entregando o seu corpo ao prazer. Aquele moço que diz: se você me ama mesmo, eu quero que você ceda o seu corpo. Então a palavra se enquadra, não ceda. A pessoa, homem ou mulher, que se vê provocado a toda hora para uma aventura, um caso, no trabalho, na faculdade, a expressão se enquadra com exatidão, não ceda. Alguém que lhe oferece a possibilidade de um negócio altamente vantajoso, mas trazendo consigo a sombra da desonestidade, do dinheiro fácil, não ceda. Uma oferta de um caminho fácil para atingir um objetivo, com o custo elevadíssimo da perda da reputação. Não ceda. Quando cuidamos da nossa integridade, Deus cuida da nossa reputação. Para todas essas situações, então, cabe essa expressão, não ceda. Eu quero destacar aqui alguns elementos do texto, para a sua ajuda e para a minha ajuda. Na verdade, eu estou pregando aqui nesta manhã como quem se olha no espelho. Eu não estou pregando aqui numa condição de quem está no nível acima, olhando para baixo, de forma alguma. Eu estou na mesma condição de qualquer pessoa aqui. E eu li esse texto, reli esse texto, li em outras versões, para que eu pudesse compreender bem o texto, para aplicá-lo à minha própria vida. E eu acredito que nessa manhã, se não todos, alguns conceitos que serão extraídos do texto, vão lhe ajudar a não ceder diante de uma situação que talvez você esteja vivendo, ameaçando a sua integridade e, consequentemente, a sua reputação. Em primeiro lugar, cuidado para não perder o temor do Senhor. No verso 7, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Quando a pessoa perde o temor, ela perde o pudor. Quando ela perde o temor, ela perde os limites. Quando a pessoa perde o temor, ela começa a abrir mão de situações, de uma postura que deveria ter como homem e mulher de Deus, porque simplesmente perdeu o temor. Quem perde o temor, perde tudo, e o preço a ser pago será sempre elevado demais. Tudo começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é reconhecer a santidade de Deus, é reconhecer que o Deus a quem nós servimos, que é Senhor da história,
É aquele chamado na experiência de Isaías, no capítulo de número 6. Santo, santo, santo é o Senhor. A repetição trina significa que a santidade de Deus é santidade absoluta. Mas quando a gente perde o temor, a gente vai perdendo essa compreensão. Aqui está a queda, a razão da queda de muitos crentes. Muitos jovens que crescem na igreja, coisa linda vê-los hoje me recebendo com oração. Crianças e adolescentes, gente lindo demais. E eu aceito com maior prazer, maior prazer. Meninos que crescem na igreja, que cantam no coral infantil, que participam mais adiante dos adolescentes, da juventude, e quando vão perdendo o temor, começam a namorar o mundo. Então tudo começa, temor do Senhor. Não ceda, mantenha o temor ao Senhor. Segundo lugar, comigo até aqui, não ceda às más influências. No versículo 10, Salomão está dizendo o seguinte: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, qual é a resposta que ele dá? A maioria das versões aparece da seguinte forma: não consintas, que é a mesma coisa. Na verdade, este verso 10 está tratando de uma questão crucial que tem a ver com influência. E o que é influência? Influência é a ação que alguém ou alguma ideia tem sobre outra pessoa, ou seja, o poder de fazer com que a pessoa faça aquilo que este indivíduo tem na sua mente. Isso é influência. Todos nós somos influenciados, ou todos nós influenciamos. É inevitável. Há influências que são boas, outras nem tanto. Nós somos influenciados, por exemplo, através da moda. Eu me lembro lá na minha adolescência, tinha uma moda chamada pantalona. Quem é que lembra? Bem-vindo aí você da terceira idade. Calça boca de sino, quem é que lembra? Aquele sapato chamado cavalo de pau, quem é que lembra? Cavalo de aço. Cavalo de aço. E o meu sonho naquela época era ter um cavalo de aço branco e roxo, porque eram sapatos muito coloridos. Quem é que lembra disso? Você lembra? Francisco, você lembra disso? Influência que não é danosa. Não é danosa. Mas há algumas influências que são perniciosas. Na verdade, o que a gente percebe neste tempo, no mundo inteiro, é uma pressão midiática, no sentido de gerar um comportamento através da influência. Por exemplo, como temos visto o movimento homossexual crescer? Influência. Influência. Nós amamos os homossexuais, Deus os ama, mas a Escritura é clara. É clara. Basta ler o que está em 1 Coríntios capítulo 5. Mas a influência vai fazendo com que a pessoa comece a ter um outro comportamento. Influência. O texto é claro quando diz: se os pecadores, se os maus tentarem seduzi-lo, sabe o que é isso? Influência. Você precisa aprender a discernir qual é a boa e qual é a influência que não é boa. Você precisa discernir, e não é difícil discernir.
e tomar a sua decisão. Não ceda, não ceda. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você lembra daquele dito? Dize-me com quem andas. Quem é que já ouviu isso de pai e mãe? Meu Deus, todo mundo já ouviu. Quem com porcos anda? Quem é que já ouviu isso também? Sabe o que é isso? É um alerta dos antigos com relação à influência. Não ceda. Terceiro lugar, não ceda ao convite para fazer coisa errada ou duvidosa. Não ceda. No verso 11, diz assim: se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Não ceda. Não ceda. Há pessoas que foram envolvidas em situações difíceis pelo absoluto desconhecimento. Há aquelas, porém, que mesmo diante de sinais de irregularidade, sinais de dúvida, decidiram ceder. E muitos amargam prejuízos porque não souberam dizer não. Estão entendendo? Não ceda. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Uma coisa é o mal, outra coisa é a aparência do mal. Uma coisa é fazer a coisa errada, outra coisa é você estar fazendo alguma coisa que tem uma sombra. Que tem uma sombra. Que tem elementos de suspeita. Não ceda. Não ceda. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Entende? Vocês sabem que, já disse aqui, muitas vezes que, quando eu estou sozinho, até dizer mais uma vez, e eu passo aqui no ponto, ou encontro algum lugar, uma irmã sozinha, eu não dou carona. Sabe por quê? Porque por mais que a gente tente viver uma vida reta na cidade, tem sempre aquele que está pronto a crer no pior acerca do outro. Aí fica assim, pastor, eu já contei aqui para vocês aquela experiência que eu ouvi de um colega, pastor, lá de Teresópolis. Vale a pena repeti-la. Olha só. O zelador da igreja um dia chegou para ele, pastor, olha aqui que eu encontrei no seu gabinete. E era uma roupa íntima. Olha o que eu encontrei. Ainda bem que falou para ele. Sabe o que é que o pastor fez? Disse, me dá aqui, pôs no bolso. No domingo, a igreja lotada. Ele disse, meus irmãos, olha aqui o que deixaram no meu gabinete. E lascou um sermão daquele. Olha aqui o que deixaram. Sabe por quê? Ele fez certo. Porque se ele dissesse, seu irmão, guarda e joga no... Ele fala para ninguém, não. Pronto, se enroscou. Entende? Então ele trouxe a público, olha aqui, ó, quero pedir a quem teve a cara de pau para fazer isso, que não faça nunca mais. Pronto, resolveu a questão. Está entendendo? Não ceda, não ceda. Mas avançando um pouco mais, não ceda ao convite para o dinheiro fácil. Verso 13.
acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Não ceda ao convite para o dinheiro fácil. Meus irmãos, não há dinheiro fácil. Dinheiro fácil é crime ou é golpe? Ou é crime ou é golpe? Como todos nós temos uma semente de ganância, é fácil cair. Muitas pessoas caem em golpe saindo do banco porque são mexidas na ganância. Olha, eu tenho aqui um cheque de 10 mil, mas eu não posso trocar agora, ou tal. Aí a pessoa, mas eu queria vender esse cheque, se pagar tal valor, e a pessoa assim, mas é tão grande a diferença, né? E vai sendo envolvida, porque ela foi ganha na ganância. Está entendendo? Aí daqui a pouco ela descobriu que caiu num golpe. Não ceda. Eu nem vou perguntar aqui quem é que já caiu em golpe, mas pode estar certo. Boa parte dessa possibilidade tem a ver com o desejo de ter dinheiro fácil. Ou é crime ou é golpe. Comigo até aqui, gente? Quinto lugar, não ceda às alianças que comprometam seus valores. Verso 14. Ainda Salomão orientando, junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Não faça aliança com quem tem valores diferentes dos seus. Lançar a sorte entre pecadores significa alinhar os seus valores com os valores do outro. Significa misturar os seus valores com os valores dos outros. Significa abrir mão das suas convicções para alinhar-se com os valores dos outros. Isso é, irmãos, como misturar goiaba em uma salada de frutas. A salada de fruta vai virar o quê? Ter gosto de goiaba. É como esquentar peixe no micro-ondas. Você já esquentou peixe? Como é que fica? Eu já fui esquentar peixe no micro-ondas. Meus irmãos, depois o micro-ondas ficou com cheiro de peixe. Aí tinha que limpar. Quem alguém já fez isso aqui? Estou certo nessa... É ou não é? Misturar valores vai acontecer isso. Caminhando para o fim, eu gostaria de pregar 1 hora. Se alguém dissesse um amém. Em último lugar, não ceda, porque as consequências são sempre maiores do que possamos imaginar. Toda escolha tem consequência. Toda escolha. Versos 15 e 19, meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, e estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. As consequências são sempre maiores do que imaginamos. Guarde uma coisa. Nós podemos escolher a semente, mas não podemos escolher o fruto. Não pense que se você plantar uma semente de jabuticaba, você vai colher acerola. Seria até bom, não é?
ter uma jabutibola, ou jabuticola. Seria bom. Eu tenho jabuticabeira em casa e tenho acerola. A acerola dá o ano todo. Eu pensei, meu Deus, se a jabuticaba desse como dá a acerola, dá o ano todo. Eu dou para os vizinhos. Acerola. É saboroso chegar lá no pé e tirar aquela acerola, né? Que é azeda, mas alguns acham doce. Não tem como. Se você plantar uma semente, você escolhe a semente que você quer plantar, mas não plante acerola pensando que vai colher jabuticaba. É consequência, entende? Então, nessa manhã, nos preparando para a ceia, quero deixar essa palavra. Jovens que me ouvem aqui, não ceda. Não ceda à pressão do grupo. Não ceda. Vitor, você vai para longe. Mantenha-se firme. Você vai enfrentar pressão. Como os crentes, de modo geral, enfrentam pressões terríveis. Mas eu quero deixar essa palavra, não ceda, não ceda. Você que está indo para a faculdade, você homem que está indo para um trabalho novo, não ceda. Mantenha-se firme e Deus vai honrar você. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia. Vamos ficar em pé? Para essa celebração estão convidados os crentes, batizados em comunhão com a igreja. Vamos celebrar a ceia pensando no que ela representa. O sacrifício de Jesus por nós, pecadores. Morreu na cruz para nos salvar. Eu quero pedir a você que feche os seus olhos neste momento por uns poucos segundos. Traga à sua memória aquilo que você precisa não ceder. Talvez já tenha cedido, mas assuma a postura de rever posturas, respostas, e que à luz do texto aprendamos a não ceder. Pense no sacrifício de Jesus na cruz por nossos pecados. Tenha isso em mente. Eu quero orar nesse momento, consagrando a Deus os elementos da ceia. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por este momento memorial, quando celebramos a ceia do Senhor. Obrigado porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que mensagem extraordinária. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a andar em santidade, a buscar uma vida de integridade. O Senhor conhece os nossos corações, cada um de nós, nossas fraquezas, nossas lutas internas. E em nome de Jesus, que o Senhor nos dê vitória. Nesse momento,